Bom dia, turma! Hoje eu venho, através desse vídeo, dessa pequena videoaula, finalizar com vocês o assunto sobre a genética mendeliana. Na última aula, eu falei para vocês um pouco sobre os alelos múltiplos e citei os exemplos, dos lobos das orelhas, que são os que são presos ou não, referente a alelos múltiplos, citei também para vocês o exemplo da anemia falciforme, que ela se manifesta por conta de um gene que sofre mutação, ou seja, ela é uma doença congênita também, e é uma doença hereditária que passa aí dos pais para os filhos, caracterizada aí pela alteração dos glóbulos vermelhos, ou seja, que estão ali presentes no nosso sangue, das hemácias, e se tornam parecidos com uma foice, Quando acontece essa mutação, se torna parecido com uma foice. Daí o nome falciforme, certo? E essas células têm sua membrana alterada. E aí elas vão se rompendo mais facilmente, causando então a anemia, Aí tem o exemplo de uma hemácia normal para uma hemácia falciforme. Outra doença que é conhecida também como a eristobastose fetal e uma doença relacionada aos alelos múltiplos é a eristobastose fetal, também conhecida como a doença hemolítica do recém-nascido ou popularmente conhecida como a doença do feto. Eu também expliquei isso na nossa última aula, afeta principalmente o fator que é responsável por essa doença é o fator RH, ou seja, vai causar a destruição das hemácias do feto e aí causa uma anemia profunda, O fator RH que, no caso, que é incompatível, da mãe e o do filho. Então, aí acontece uma incompatibilidade sanguínea que acaba gerando essa doença no recém-nascido, tá? Então, a eristobastose fetal, ela é basicamente isso, O RH da criança, do feto, não é compatível com o RH da mãe. E aí, vai passando, através da circulação materna de um para o outro. E aí vai gerando algumas patologias, como a anemia profunda, E aí, saindo disso, vamos falar agora da herança e cromossomos sexuais, Que é isso? São características genéticas que estudamos até agora. Esses caracteres, eles não estão relacionados ao sexo da criança. Alguns caracteres transmitidos geneticamente se comportam de maneira diferente. São eles caracterizados e relacionados ao sexo, já que sua ocorrência depende tanto de quem transmitiu como do sexo de quem recebeu. Qual é o exemplo dessa doença? Doença relacionada à herança sexual, A doença que é mais comum e tida como exemplo é o daltonismo, que a gente recebe praticamente o gene da mãe, Então, dentro do daltonismo, se caracteriza aí pela confusão, É uma doença que se manifesta, as características são confusão na percepção de cores, como o vermelho e o verde. E como é que ela ocorre? O gene que caracteriza este cromossomo X da região não homóloga ao Y, portanto, sendo o gene X recessivo e é determinante, da característica daltonismo. A maior probabilidade de um homem ter essa doença tem muita grande probabilidade dele adquirir essa doença, já que ele possui apenas um cromossomo X, diferente de nós mulheres, que possuímos dois, Então, como ele possui um cromossomo X, ele tem maior probabilidade de se manifestar essa doença, Para a mulher, para ela ser daltônica, seria necessário que 2 cromossomos X estivessem juntos, Então, por isso que ela se manifesta muito no homem, Muito mesmo. Apesar de que geralmente esse gene ruim vem da mulher.
transmitida para o filho, o homem, tá? Então, aqui nós temos uma visão daltônica e uma visão normal. É bem diferente, né, uma da outra. E isso tá ligado à herança sexual, né? Causada aí pelos genes localizados nos cromossomos X e na região homóloga ao Y, tá? E aí existe a herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e a herança parcialmente ligada ao sexo. São os tipos de heranças sexuais, tá? Bem, e aí finalizamos essa parte da primeira lei de Mendel e vamos falar agora um pouquinho da segunda lei de Mendel, né? Então, quando Mendel ele formulou aí a primeira lei, ele analisou a forma de transmissão de apenas uma das características por vez a cada geração. Então, esse tipo de transmissão ficou conhecida como monohibridismo, certo? Como ele formulou, né? Então, a segunda lei, como ficou conhecida a segunda lei de Mendel, né? A partir desses estudos, né? Ele foi estudando a transmissão de apenas uma das características por vez, e aí, a partir daí, mais características foram se manifestando. Então, esse processo ficou conhecido como dibridismo, certo? Quando a transmissão de apenas uma característica acontece por vez, mas sim de duas características, certo? Então, com esses estudos, né, a respeito da transmissão de suas características por vez, Mendel ele queria entender as relações existentes entre os pares de genes envolvidos nas características estudadas, utilizando os mesmos procedimentos para a elaboração da primeira lei, né? Então, Mendel ele cruzou as ervilhas puras, observando a partir de agora duas características que eram a cor e a textura das sementes. Então, ele efetuou o cruzamento entre as sementes amarelas lisas com as sementes verdes rugosas. Então, observou aí, então, em F1, na geração F1, a presença de 100% de sementes amarelas lisas. Pode estabelecer os fatores ou genes dominantes, aqueles relacionados à cor amarela da semente e a textura lisa. Então, para a gente resumir, o que seria a primeira e segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, o que aconteceu? Qual o conceito principal? Dentro dele, ele concluiu que ocorre, dentro da segunda lei, que ocorre uma transmissão independente dos alelos envolvidos, que se separam na formação dos gametas e que se recombinam ao acaso, estabelecendo todas as combinações possíveis entre si. E aí esse processo, né, de transmissão dos alelos ficou conhecido como lei da segregação independente, ou também conhecida como a segunda lei de Mendel, né? Então, a segunda lei de Mendel ficou conhecida aí como lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel. E desde então ele se tornou possível através dos cruzamentos que ele selecionava cada característica desejável, agrupando elas à sua linhagem, certo? Então, fica da seguinte maneira divididos os estudos de Mendel em primeira e segunda lei, né? A primeira lei, qual é o conceito? Cada caráter é condicionado por dois genes, um deles proveniente do pai e o outro proveniente da mãe. Apenas um dos genes é fornecido a cada gameta produzido, aqui na primeira lei de Mendel, certo? E já na segunda lei de Mendel, é quando acontece a transmissão independente dos alelos envolvidos, né, que se separam aí a partir da formação dos gametas e se recombinam aí pelo acaso. Isso na segunda lei de Mendel, tá? Então, esses foram os estudos, né, que Mendel
deu aí um pontapé inicial dentro da genética e seus estudos foram de grande importância dentro da ciência, da medicina, para descobrir e desvendar os mistérios dentro das características hereditárias e até solucionar problemas ocasionados aí por doenças nos dias de hoje conhecidas como doenças congênitas, certo? Então, diferente da primeira lei, a segunda lei só ocorre em genes que se encontram em cromossomos não homólogos, ou seja, há segregação independente que ocorre para as duas ou mais características. É possível porque os genes envolvidos estão localizados em cromossomos diferentes. Para se calcular o número desses gametas que podem ser produzidos por um indivíduo, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco claro, né, para vocês sobre os estudos de Mendel. Agora, na próxima aula, eu vou deixar uma atividade para fixar mais ainda esse conteúdo, certo? E aí, na semana que vem, nós já vamos iniciar um novo conteúdo para finalizar o conteúdo da